Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, chegando com o nosso canal Antioquia, para trazer-lhes uma palavra da parte de Deus, cuja base é a Bíblia Sagrada. Se você gostar, compartilhe, mande os vídeos para seus amigos e muito obrigado por tê-lo feito sempre. Quero convidar-lhe para ler um versículo da palavra de Deus que está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 22. Nos diz assim: E quando Jesus ouviu isso disse-lhe: Ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa história é uma história muito conhecida, que é relatada nos 4 evangelhos. Trata de um jovem rico, em alguns lugares fala de um acervo de qualidade. E o certo é que ele procurou Jesus para saber o que ele haveria de fazer para herdar a vida eterna. Pelo entrar no papo, na conversa, Jesus não lhe deu muita atenção, porque ele entra assim com um certo ar de bajulação. Bom, mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aqueles tratamentos que muitas vezes as pessoas dispensam para outras, para ficarem bem na foto, para quem sabe, angariar alguma amizade, alguma vantagem. Então, Jesus, tanto que desconfiou daquela história dele, que não se pôs a explicar o que é que ele deveria fazer. Mas Jesus dirige uma pergunta repreensiva: por que me chamas bom? Só um bom, que é Deus. E me parece que Jesus, ele afirma que ele conhece os mandamentos. Jesus diz: sabes os mandamentos, e enumera os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então, o jovem, que era um príncipe, ele diz: não, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus então entra com ele novamente, diz: então, já que você faz tudo isso desde a mocidade, mas ainda te falta uma coisa. Jesus sabia que tudo que aquele jovem estava dizendo, Jesus é Deus, ele sabia que era apenas da boca para fora. Quando ele dizia que Jesus era bom, que era mestre, não era isso que o coração pensava. Jesus diz então: falta-te uma coisa, porque Jesus sabia que o coração dele estava ocupado com os prazeres desta vida, com a ilusão das riquezas. A Bíblia diz em Salmo 62, 10, que quando as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Aquele jovem, apesar de muito rico, apesar de ter tido essa atitude de buscar Jesus, o Salvador, mas ele era, exatamente pela riqueza, estava o coração ocupado pela riqueza. Pelo relato aqui, Jesus não diz que alguém tenha que ser pobre para ser salvo. Ele não diz isso. A salvação é para todos, ricos e pobres. Mas Jesus, quando aquele jovem ouviu que ainda faltava uma coisa, que vendesse tudo e que desse aos pobres, naturalmente, Jesus não queria que ele vendesse tudo, Jesus não queria que ele se tornasse pobre para ser salvo. Jesus disse aquilo para repreendê-lo, porque sabia que o seu coração estava cheio de riqueza. Então, diz o evangelista Lucas, que quando ele ouviu isso, ficou muito triste, porque possuía muitas propriedades. Era muito rico. Então Jesus diz: quão dificilmente entrarão nos céus os que têm riqueza, isto é, aqueles que confiam nas riquezas.
A questão que afasta o homem do céu não é ser rico, é confiar nas riquezas. Porque as pessoas que confiam nas riquezas, elas têm uma tendência natural de afastar-se do espiritual. Ah, tem uma vida boa, é rico, pode passear, pode ter bons carros, ele tem uma tendência natural de afastar-se das coisas espirituais, afastar-se de Deus. Então Jesus diz, é muito difícil um homem, uma mulher, uma pessoa que é rico herdar o reino de Deus. Glória a Jesus. Então, é preciso que alguém seja pobre para ser salvo? De jeito nenhum. É preciso que creia no seu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é a riqueza que aproxima alguém do céu, nem a pobreza que afasta dele. O que aproxima alguém do céu é ser fiel à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas há pessoas que nem querem ouvir, não querem nem falar, se anojam, se afastam, ficam longe de quem está falando do Evangelho. É isso que afasta o homem e a mulher do reino de Deus. Ser pobre, ninguém vai para o inferno porque é pobre. Jesus, lá em João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu Filho sem pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja rico, seja pobre, nós temos exemplo de grandes homens de Deus que eram ricos e serviam a Deus. E vários outros que eram pobres e se afastavam dele. Nós temos o nosso irmão Abraão, nós temos o nosso irmão Jó, nós temos vários outros que eram ricos, mas não se afastaram de Deus. Quanto mais Deus dava, mais eles se aproximavam de Deus. Até porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não lhe acrescenta dores. Há pessoas que se enriquecem de forma até irregular, depois ficam com medo, ficam correndo para aqui, correndo para ali, cheio de segurança, rodeado para aqui, rodeado para acolá. Mas quem enriquece com o trabalho, quem enriquece com a bênção de Deus, que não é pecado, esse não tem muita preocupação. É alguém que serve a Deus, é alguém que teme a Deus, é alguém que confia em Deus. Por isso não há por que temer andar no meio da sociedade se alguém é rico, mas que teme ao Senhor. Aquele jovem, pelo andar das palavras aqui, ele não queria nada de vida eterna, ele não queria nada de ser crente, ele não queria nada de servir a Deus. Ele apenas foi procurar Jesus para ter uma conversa, para saber alguma coisa, tirar dali alguma história para contar depois. Parece que aquele jovem, ele era ou oficial da sinagoga, ou ele era um oficial do sinédrio. Até por essa história de bom mestre. A gente tem um tratamento lá no meio militar, que a autoridade militar se divide em comandantes, diretores e chefes. Os comandantes, comandante geral, comandante de unidade, informalmente as pessoas tratam de comandante. Mas isso, em determinados casos, as pessoas chamam qualquer outra de comandante, para ser agradável. Não que ela mereça o tratamento, mas para ser agradável. No meio evangélico também, ô chefe, ô patrão, o reverendo, como se o título fosse engrandecer alguém. Parece que era esse o pensamento desse jovem. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Naturalmente ele sabia. Ele sabia o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Tanto é que ele disse que guardava os mandamentos. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, que nós
Tenhamos um coração desocupado dessas coisas, de riquezas, de prazeres, de mundanismo, das coisas da terra. Mas ocupe o seu coração com o Senhor. Encha o seu coração das coisas do alto, das coisas do céu, os seus pensamentos. Paulo diz que nós devemos, se há alguma coisa boa, se há alguma vantagem, alguma virtude, nisso pensai. O Salmo 1 diz que nós devemos meditar no Senhor de dia e de noite. O nosso coração, a nossa mente deve estar ocupada não com as coisas daqui que vão ficar. As riquezas vão ficar, a beleza vai ficar, os carros bonitos vão ficar, as casas bonitas vão ficar, os grandes empregos, as possibilidades de grandes viagens, de passeios, tudo isso vai ficar. Vai subir aquilo que nós fizemos para Deus. As nossas obras ao lado do Senhor. As obras que são aprovadas pelo Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe então e nos guarde. E não tenha o seu coração ocupado com aquilo que não agrada a Deus. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.